Você estuda, entende quando lê, até assiste série em inglês, com legenda em inglês também, mas na hora de você falar, expressar suas ideias, seus pensamentos em inglês, você trava. Sua mente volta para o português, você tenta meio que traduzir palavra por palavra, e aquilo que você pretendia falar simplesmente não sai. Pensar em inglês parece impossível para muita gente, mas isso é principalmente porque ninguém te ensinou como o seu cérebro aprende uma língua e como você consegue começar a pensar nessa nova língua. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que você ainda não consegue pensar em inglês, às vezes mesmo depois de anos de estudo, o que trava a sua mente na hora que você vai tentar pensar em inglês e também técnicas que você pode implementar para acelerar esse processo de aprendizagem do inglês e acelerar esse processo de fazer a sua mente entender o inglês a partir de como a língua realmente é e utilizar isso de maneira automática em inglês, sem precisar traduzir palavra por palavra. São todos esses pontos e o mais interessante de tudo, eu vou te mostrar 4 treinos simples que vão mudar a sua mente em 30 dias. Mas primeiro, o que significa realmente pensar em inglês? Eu vou te mostrar o que é e o que não é, e aí você vê se você concorda comigo. O que não é realmente pensar em inglês? Não é decorar as palavras, não é saber a gramática e não é ser avançado, ou até mesmo parecer como se você tivesse um nível avançado em inglês. Pensar em inglês, processar e responder sem precisar passar pelo português. Na minha visão, esse é um dos pontos principais, e é isso que nós entendemos quando nós falamos sobre flow, é isso que nós entendemos quando nós falamos sobre fluência em inglês. O que é? É quando você entende direto na língua, você reage rápido e você se comunica com naturalidade. Então, eu citei aqui um exemplo, eu vou mostrar para você, ver se faz sentido. No português, como você pensa assim, como eu posso te ajudar em inglês? Como você falaria isso? Você pensa no português, como eu posso te ajudar, e você tenta traduzir o posso te ajudar, ou como eu posso te ajudar, por exemplo, do português pro inglês. Você pensa em português primeiro, depois você tenta transitar, né, fazer essa transição de uma frase do português pro inglês. Quando você pensa em inglês, você já reage com a frase já estruturada. Can I help you? Isso acontece muito, eu até cito esse exemplo da frase can I have? Essa frase can I have, nós usamos ela para fazer pedidos em inglês. Eu ensino os meus alunos que vão viajar para o exterior a utilizar essa frase para fazer pedidos em restaurantes, bares, cafés, até mesmo no hotel você consegue utilizar essa frase para fazer vários pedidos. Você pode pedir uma água, você pode pedir um cobertor extra, você pode pedir um café numa cafeteria, uma pizza. A ideia é que a frase can I have, ela não faz sentido assim se você traduzir-la literalmente para o português, mas ela faz sentido em inglês. E quando você já pensa em inglês assim como eu ensino meus alunos a fazer, você já fala a frase da forma como ela é na língua. Então você não precisa desse processo de transição de uma língua para outra. Você já pensa utilizando a língua. E isso é o mais interessante de tudo. Na minha opinião, pensar em inglês se reflete a isso. Você entende direto do inglês, você reage rápido e você se comunica com naturalidade porque você já está utilizando a estrutura da própria língua. Mas por que a sua mente ainda está presa no português? Tem 3 pontos aqui que você precisa entender. Primeiro, normalmente é quando você aprendeu inglês como se fosse matemática, como se você tivesse aprendido inglês como se fosse uma matéria de escola. Cheia de exceções, regras, tabelas. Eu vou até acrescentar aqui uma coisa que talvez você conheça, que são listas de verbos, onde você tinha que decorar essa lista de verbos, e normalmente era assim, tinha uma palavra em inglês de um lado, a tradução de outro, e só, né, você tem que ver go é ir, você ficava repetindo várias vezes go, ir, go, ir, go, ir, como se fosse matemática, ou até mesmo você pensando assim, primeiro tem o sujeito, depois tem o verbo, depois tem o objeto, e aí depois eu tenho que pensar em acrescentar o S no final, porque essa é a versão da terceira pessoa do singular. Essa ideia, normalmente é uma ideia que trava as pessoas, porque você pensa na estrutura e não na frase como um todo. Que nem eu acabei de te mostrar, nós utilizamos o can I have para fazer pedidos. Você sabe que o can I have é utilizado para fazer pedidos, mas a gente não está focando muito assim, primeiro eu uso o can, depois eu uso a pessoa. Não necessariamente, você sabe que o can I have é usado para fazer pedidos. Agora, como você pediria uma pizza? Can I have a pizza? Como você pediria um livro? Can I have a book? Você entende agora como fazer pedidos em inglês, usando can I have. Depois, se você acha que faz um pouco mais sentido, eu gostaria de saber o porquê exatamente. O can
nós utilizamos ele como posso, ou para fazer pedidos mesmo educados. Você usa o eu, porque você está pedindo uma coisa para você mesmo. O have é ter, né? E aquilo que você quer. Bom, mas então quer dizer que a pessoa fala, posso eu ter uma pizza? De certa forma, naturalmente, e traduzindo literalmente, seria isso. Agora, você não precisa traduzir literalmente, você pode só interpretar que can I have é me ver, né? Me ver uma pizza, ou eu quero uma pizza. Quando você coloca pizza, quando você coloca book, você está pedindo por um livro, você está pedindo por algo. Assim como o gringo, quando ele vem no Brasil, ele não pode interpretar que alguém falando que na festa junina ela vai comer um pé de moleque. Ele não pode interpretar isso naturalmente, assim, literalmente na língua dele. Ele tem que entender o que é pé de moleque na nossa língua, e não traduzir literalmente, senão não vai fazer sentido. Se alguém fala que vai cair um pé d'água, você tem que entender que vai chover muito, né? Tá chovendo canivete, não é literal. Aquilo faz sentido na nossa língua, e talvez literalmente não faça sentido na deles. Esse não é o problema. O problema é você tentar fazer com que as regras, as exceções e as coisas que você aprendeu na tabela faça sentido na própria língua, ou que você tente utilizar isso quando você for falar. Não dá certo. Porque ou você vai pensar na estrutura, ou você vai pensar no português e tentar traduzir. Dos dois casos, você vai ficar travado. Porque o seu cérebro ele não acessa regras em tempo real. Ele acessa hábitos e blocos prontos. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, que são os chamados chunks of language. É isso que vai transformar a sua forma de pensar em inglês, e isso eu vou falar um pouco mais nos 4 treinos simples para mudar a sua mente em 30 dias. Mas antes, vamos para o segundo ponto do que trava a sua mente, porque ela ainda está presa no português. Além de aprender inglês como se fosse uma matemática, como se fosse uma matéria de escola, tem também você treinar o inglês com os olhos, não com os ouvidos. Então tem muito essa ideia de leitura, que não tem nada de errado com leitura, você pode aprender palavras novas através da leitura, mas se você não treina listening, se você não treina compreensão auditiva, se você não escuta o inglês com frequência, é comum que você vá ter essa dificuldade mesmo de falar, porque a fala, ela tem relação com a escuta, porque você consome a língua falada ouvindo ela. Então você ouve a língua falada, né? Ouvindo você consome ela e você produz ela falando. Então quanto mais você ouve, mais você consegue ter estrutura e também a noção de como a língua era falada, como base em como você escutou, para reproduzir esses mesmos padrões. E também essa maneira automática de pensar, ela requer algumas estruturas e palavras que você já ouviu daquela forma. Se você parar para pensar, você provavelmente nasceu em uma região do Brasil onde tinha um sotaque em específico daquela região do Brasil. Se você acha assim, não, eu acho que eu não tenho sotaque. Você acha que as outras pessoas têm sotaque, por exemplo, falando em português? Sim. Então, de certa forma, você tem porque você tem uma forma de falar que diferencia você das outras pessoas dos outros lugares do Brasil. Pelo menos isso. Por que você fala dessa forma, que é um pouco diferente do que as outras pessoas de outros lugares do Brasil falam? Porque você cresceu escutando pessoas ao seu redor falando daquela forma, você escutou tanto que você começou a copiar esses padrões, começou a utilizar essa forma de falar com as outras pessoas, e de um jeito que isso virou um hábito. Você fala de uma forma específica porque você ouviu pessoas da sua região falando daquela forma. Quanto mais você escutar inglês, quanto mais você praticar a compreensão auditiva, né, consumir conteúdo em inglês, mais fácil vai ser para você falar tanto de forma automática quanto com uma pronúncia muito boa em inglês. Até porque você vai escutar aquele padrão e você vai reproduzir aquele padrão. E vai ficar cada vez mais fácil. Quanto mais você ouve, mais fica fácil de repetir. Então, tem esse ponto. Ouvir, repetir, falar, errar e corrigir. Esse é um ponto muito, muito importante. Inclusive, até por isso que no MAF, no Método Acelerador da Fluência, nós temos aula de consumo toda semana, que é uma aula de compreensão auditiva, e aulas de conversação. Porque eu levo muito a sério essa ideia de consumir e produzir, que é o que eu comento com vocês nos vídeos. Você faz input, você consome o conteúdo e depois você faz output, você faz a utilização de conteúdo. E alguns métodos por aí utilizam só input, ou seja, você fica na escola, muitas vezes aprendendo, lendo várias vezes, às vezes até ouvindo, né? Tem escolas muito boas que até colocam você para ouvir conteúdo, mas normalmente você só aprende conteúdo novo, você aprende sobre a língua, você entende mais sobre a língua, mas você não consegue utilizar ela. Isso acontece também pela falta da prática do input, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é esse ponto aqui, né? Além de não treinou com o ouvido de escutar, se você até escutou, provavelmente você não deu o volume de prática suficiente, você não treinou o output, que é
a utilização daquele conteúdo que você foi ouvindo e aprendendo durante o tempo. Pensar em inglês ele exige muito contato com frases reais, mas principalmente repetir até virar automático. Você pensa com o que você repete, você só repete o que você ouve com frequência. Por isso que o listening é tão importante, mas não só ouvir, e sim repetir aqueles padrões, usar aquilo que você aprende. Por isso que é muito importante você ter aulas assim de conteúdo, mas ao mesmo tempo participar de aulas de conversação. E tem um ponto muito interessante sobre essa prática. É interessante que durante essa prática você tenha feedback também. Porque esse feedback, que é a recomendação, né, você tem dicas enquanto você está praticando, elas ajudam você a consertar pequenos erros antes que esses erros virem vício. Eu falei sobre isso num vídeo recentemente. Quando você pratica a conversação sem alguém para te auxiliar também, você normalmente pode estar praticando um vício e deixando ele fixo na sua mente. Depois, para tirar e remover esse erro que você está fixando na sua memória, pode ser muito ruim. Então você pode treinar muito com a prática para você desenvolver o pensamento em inglês e repetir até virar automático vários padrões e falas da língua, mas toma cuidado para não estar cometendo um erro e tornar automático uma frase que já está errada ou uma palavra que está sendo pronunciada de uma maneira errada. Nós vamos entender agora qual é a melhor forma de aprender inglês, até mesmo quais são os 4 treinos simples para mudar sua mente em 20 dias, mas antes disso, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Tá aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as novidades do canal. Sempre que eu posto um vídeo novo, você vai receber uma mensagem. Agora vamos lá para esse próximo ponto, que é o cérebro aprende por reforço, não por explicação. Eu vou falar sobre 3 pontos sobre como sua mente aprende inglês. Primeiro, quando você repete uma estrutura em 10 contextos diferentes, em que sentido? Lembra do can I have? Quando você tem o can I have, é interessante que agora que você sabe que você utiliza aquilo ali para fazer pedidos, você pensa em 10 contextos diferentes. Eu estou no restaurante. Can I have a pizza? Can I have a hamburger? Can I have a glass of water? Can I have a Coke? Você vai pedindo várias coisas. Não, eu estou num hotel agora. Beleza, eu quero pedir um cobertor extra. Can I have an extra blanket? Me vê um cobertor extra. E várias outras coisas. Você pensa em 10 contextos diferentes. Você pede uma ajuda para alguém, né? Can I have some help? E vai indo. Você vai se acostumando com essas formas de fazer pedidos em inglês de maneiras diferentes. Você vai reforçando essa mesma estrutura em contextos diferentes e principalmente contextos reais. Em que sentido? Você pode imaginar você treinando aquilo com frases que você realmente utilizaria no mundo real. É o que eu sempre comento. Fuja das frases dos livros de matemática. Você tem que fugir dessas frases genéricas. Não pense em frases genéricas. Pense em frases que você utilizaria no mundo real. Utilize aquela estrutura. Cada vez mais você vai se acostumar com ela e você vai estar treinando com algo que você pode utilizar no futuro. E quando você ouve essas mesmas expressões todos os dias, se você consome inglês constantemente, né, o consumo do inglês constante faz com que você veja e reveja essas mesmas estruturas. Por quê? Porque como a língua é uma só, e o inglês diário normalmente é o mesmo, quase sempre, até porque as palavras mais comuns da língua são repetidas várias e várias vezes, as estruturas são sempre as mesmas, você vai escutando até aquilo se tornar natural. E tem frases que são tão estranhas que, depois de escutar tanto tempo, elas se tornam tão naturais que você vai entender como isso vai ser replicado para as outras. Por exemplo, se você tem uma noção mínima sobre inglês, você conhece a expressão How old are you? How old are you? É a pergunta que nós fazemos para pedir a idade de alguém. Então, como que eu peço a idade de alguém? Eu chego para alguém e falo, hey, you good, okay? How old are you? Essa pergunta, how old are you, é para pedir a idade. Mas o que isso significa literalmente? Se fosse traduzir literalmente, seria quão velho é você? Essa é a pergunta. How é quão, old é velho, are aqui serve como se fosse o you, você. Quão velho é você? Aí a pessoa vai responder para você, até mesmo uma criança, né? Uma criança vai responder o how old are you com I am 5 years old. Então uma criança está respondendo eu sou 5 anos velho. Estranho. Estranho. Faz parte da língua deles? Faz parte da língua deles. É assim que eles falam? É assim que eles falam. De tanto escutar a expressão how old are you, ela começou a fazer sentido. Pelo menos na língua deles. Que é o que faz sentido, porque quando eles verem a gente falando quantos anos você tem, a pessoa vai falar, peraí, mas como assim quantos anos você tem? Vocês falam isso mesmo?
Sim, nós falamos quantos anos você tem. Mas espera aí, a pessoa tem uma quantidade de anos, assim como ela tem um carro, assim como se fosse algo externo a ela, né? Ela tem um carro, tem uma casa, tem um amigo e ela tem 20 anos. Aí você vai falar, sim, é assim que a gente fala em português e sempre foi. Até você se questionar se isso faz sentido ou não. Mas independente, é a forma como nós utilizamos. Quando você ouve a mesma expressão todos os dias, aquilo começa a fazer sentido dentro da língua. É aí que você começa a pensar em inglês. Porque você não pensa se aquilo faz sentido ou não na sua língua. Nem passa pela sua cabeça a ideia do tipo, mas e em português? Não, quando nós pedimos a idade, nós pedimos how old are you? Quando eu quero pedir alguma coisa em um restaurante, eu uso can I have? E aquilo já faz sentido da forma como realmente é. Isso evita essa transição de pensar em português, ter que traduzir para o inglês e tentar fazer aquela tradução fazer sentido. Um outro ponto é que quando você fala, você ouve sua voz e se acostuma com a construção. Então, além de consumir inglês constantemente, repetindo uma estrutura, quando você repete e ouve ela, você cria conexões fortes. Não sei se você sabe, mas existem as chamadas sinapses, né? Que são as conexões entre os neurônios. Quando você está comentando e falando em inglês constantemente, você está criando várias sinapses. Você está se comunicando em inglês, essas comunicações que você faz, essas palavras que são faladas nas frases, as frases na forma como elas são ditas, essas coisas que você escuta constantemente, a cada vez que você entende uma expressão nova e utiliza essa expressão nova, novas sinapses são criadas, novas conexões entre os neurônios são criadas. Aquele caminho, depois que ele é criado, ele é reforçado várias e várias vezes quanto mais você utiliza essa mesma expressão, quanto mais você escuta essa expressão sendo utilizada. Quanto mais aquele caminho é reforçado, mais fácil fica para quando você for falar, aquela mesma informação ser utilizada pela sua mente. É como se fosse um caminho mesmo. Aquele caminho é feito várias e várias vezes, então ele é mais fácil de ser acessado. Aquela sinapse é meio que reutilizada. Aquela expressão é a mesma que você sempre fala. Eu comento com vocês que nós normalmente, pela linguística, é entendido que você aprende a língua e você tem a língua como um bloco na sua cabeça. A maior parte da língua é estruturada em estruturas fixas e semifixas, blocos prontos e semiprontos. Então você pensa em formato de frase. Quando você pensa em can I have, você pensa em can I have. Você não pensa primeiro do can, no I, no have. Como eu posso fazer pedidos em inglês? Can I have? Ele vem pronto. Como que eu posso pedir a idade de alguém? How old are you? A frase ela vem pronta já. Você não precisa montar tudo. E isso é muito importante, porque quando você começa a estruturar as coisas dessa forma, você pensa em inglês com mais facilidade, porque a frase já vem pronta. E você faz isso criando conexões fortes, ouvindo sua voz e se acostumando com a construção. É por isso que eu considero as aulas de conversação tão importantes. Você precisa praticar a fala. Só assim você consegue tornar essas estruturas que você está aprendendo estruturas de fácil uso pela sua mente, tornar elas mesmo de forma automática. É aí que a mágica acontece. Você começa a pensar em inglês realmente. E esse método de blocos, que é o que nós chamamos de chunks of language, que eu citei um pouquinho no começo do vídeo, é o que muda toda a sua aprendizagem de inglês de certa forma. E a melhor forma de fazer isso, né? A gente vai ver como funciona agora. A melhor forma de pensar em inglês, método de blocos, métodos de chunks of language. Em vez de você decorar palavras, às vezes como você fazia na escola, né, como você faz pensando no inglês como uma matéria de escola, como se fosse matemática, tentando seguir uma fórmula, você pode aprender blocos funcionais. Exemplos práticos. O uso do can I get, o uso do can I have, que nós acabamos de ver. Can I get some coffee? Can I get your number? Can I have a coffee? Can I have a glass of water? Ou, eu não tenho certeza, mas a frase I'm not sure, but... Quantas coisas que você fala que você não tem certeza? Muitas. Se cada vez você usar essa estrutura, vai ficar muito fácil de utilizar ela. E você pode pensar em frases que você utilizaria ela. Quais coisas que você não tem certeza? Quais frases que você fala no trabalho utilizando essa estrutura? Isso é muito importante. I'd rather, tipo, eu preferiria ficar em casa. I'd rather stay home. Ou eu preferiria não falar sobre isso. I'd rather not talk about it. E assim em diante. Quando você treina com esses exemplos práticos dos chunks of language, blocos de linguagem, você vai lembrar da frase inteira quando você for falar ela. E é muito importante fazer isso. Como que você pode treinar? Eu fiz isso em 3 etapas. Você vai escutar os blocos várias vezes. É muito interessante que se você já está consumindo inglês constantemente, você já vai ver várias dessas expressões. Então você vai usar áudios reais, vídeos curtos, diálogos de nativos, e você vai reparar nas frases que se repetem. Depois que você reparar nas frases que se repetem, escutando esses blocos várias vezes, você vai repetir com voz e com emoção.
Então você pega essa frase que foi falada 1 ou 2, 3 vezes num vídeo que você está assistindo, num filme, num diálogo de nativos, e você repete essa mesma frase, usando shadowing. O que é shadowing? É você ser a sombra da pessoa. Você vai repetir aquilo que você ouviu, imitando o ritmo e a entonação. Isso é muito importante, tá? Porque muito da linguagem, ela é emocional. E muito da forma como a sua mente lembra das frases depende do impacto que aquilo tem para transmitir uma determinada ideia ou transmitir uma determinada emoção. Então, quando você fala uma língua de uma forma meio apática, você não grava na sua memória muitas coisas que você poderia estar gravando se você utilizasse emoção, se você utilizasse ritmo, se você utilizasse entonação e se você falasse coisas que faz parte da sua rotina. Então, se você usa tudo isso com frases que você acabou de aprender, vai ser muito mais fácil de lembrar delas, tá? Isso é um grande caso de esquecimento dos alunos também. É quando você não imita ritmo, entonação e nem utiliza aquela frase de uma maneira que faz sentido para algo na sua vida, que é a ideia de reutilizar com variação. Então você cria novas frases com novos blocos, de preferência coisas que têm a ver com a sua vida. Por conta daquilo que a gente já comentou. Você provavelmente vai usar essa frase no futuro, que seja uma frase que faz sentido para você. Can I get a taxi? Can I get your opinion? Can I have? Muitas coisas que você poderia pedir quando você viajar, né? Enfim, reutilizar com uma variação que faz sentido. O que você deve evitar? É estudar só com leitura e tradução. Em que sentido? Você usa leitura e tradução, mas você não pratica listening, escutar. E também você não pratica speaking, a fala, que nem eu falei. É por isso que eu tenho as aulas de consumo e as aulas de conversação no método MAF, no método acelerador da fluência. Eu considero um dos pontos principais para a comunicação você treinar listening e treinar speaking. Um dos casos dos alunos ficarem travados e não conseguirem pensar em inglês é principalmente por conta de só estudar com leitura e tradução. Achar que precisa entender tudo antes de falar, quanto antes você começar, mais fácil vai ser de você ter uma evolução no inglês. Você precisa treinar a fala desde o início. Isso é muito importante. E treinar só na mente sem usar a voz. Mesmo que você faça listening, você escute constantemente, e você fale mentalmente, o que é bom, né? Você pode fazer de tempos em tempos, se você tá no trabalho, você não vai falar em voz alta um monte de coisa em inglês só porque você tem que falar em voz alta. Mas é importante você usar a voz. Porque por mais que essas sinapses estão sendo criadas, vamos dizer assim, você tá utilizando os padrões, você tá pensando em frases, você tá montando coisas na sua cabeça. Só que se você não usa a voz, você não usa a musculatura, que é um ponto importante, as pessoas não consideram isso, né? A musculatura da sua boca tem muito músculo. A sua língua, ela mexe de formas que produz uma quantidade de sons muito interessante e você precisa utilizar ela para que ela se acostume com os movimentos que são necessários para produzir som para falar inglês. Por mais que treinar nacionalmente é muito bom em muitos momentos que você não consegue falar em voz alta, é importante treinar usando a voz mesmo. Focar em gramática e esquecer de ouvir, isso daqui você já entende o motivo, nós já falamos sobre isso, e ter medo de repetir, porque repetição é a mãe da fluência, mas uma repetição guiada principalmente, com foco em alguma coisa que você consegue utilizar na sua vida e que nem nós falamos, né, você reutiliza a estrutura com variação. Então você repete, mas você repete ela de uma forma inteligente. Agora, quais são os 4 treinos simples para mudar a sua mente em 30 dias? Isso aqui vai ser muito importante que você vai conseguir implementar. Primeiro ponto, primeiro treino que você pode fazer é a narração diária de 1 minuto por dia. Enquanto você faz algumas coisas simples, diga em voz alta o que você está fazendo. I'm making coffee, I'm getting ready for work, I'm closing the door. O que você está fazendo agora? Fala o que você está fazendo em voz alta. Mas professor, peraí, você está falando que é para falar que eu estou fazendo em voz alta, mas eu ainda não tenho inglês suficiente a ponto de eu conseguir improvisar tudo em inglês. Não tem problema. Eu tenho certeza que é muito provável que a sua rotina não seja a rotina mais diferente do mundo, ou que você tenha uma coisa diferente para fazer todos os dias. Normalmente é por isso que é uma rotina, porque você tem coisas muito previsíveis. Se você tem coisas muito previsíveis, você consegue, em um momento, pesquisar a tradução das frases, anotar elas, treinar elas com a repetição, até o momento em que você consegue fazer uma narração diária de improviso, ok? Não tem problema se no início, por você não saber e não conseguir improvisar as frases, porque você não tem as palavras que você precisa para improvisar essas frases, você tem uma narração diária
preparada. Não improvisada, preparada. Até o ponto em que todos os dias você lendo aquilo, acrescenta coisas, você começa a conseguir improvisar, porque aqueles padrões já estão sendo repetidos, as sinapses estão sendo criadas, e aquilo começa a fazer sentido para você de maneira automática. O segundo treino é frases-resposta automática. Isso é muito legal e eu treino com os alunos que participam de entrevistas em inglês, essas frases-resposta automática. Por exemplo, tem muitas perguntas que você escuta constantemente em português que você já tem em português frases-resposta automática. Por exemplo, se alguém pergunta, como que você tá? Você fala, tô bem. Se tô bem, a sua mente nem precisa pensar muito no que a pessoa perguntou para responder tô bem. Porque você falou tô bem tantas vezes que quando a pessoa fala como você tá, você fala tô bem. Até mesmo quando você tá mal. Aconteceu uma coisa ruim, você fala tô bem. Por que eu não vou falar? Já falo isso constantemente. Então a ideia é ter frase-resposta automática para perguntas comuns. Por exemplo, o que você faz? Você sabe... Você sabe que muitas vezes você falaria essa resposta para muitos gringos que vêm perguntar para você o que você faz, what do you do? Você vai falar seu trabalho. E mesmo que o gringo não te pergunte isso, em algum momento que você estiver conversando sobre trabalho, você vai utilizar essa resposta, você vai falar sobre o seu trabalho. Você gosta disso? Sim, yeah, I really like it. Where are you from? I'm from Brazil. Então você pode treinar a resposta de perguntas comuns. Perguntas comuns sobre o quê? Principalmente sobre vida, e se isso você gostaria de incluir algum hobby bem legal, sobre trabalho, perguntas que já te fazem no trabalho aqui em português, você vai pensar como elas são em inglês, treinar elas até elas se tornarem automáticas, e também se você participa de entrevistas, perguntas de entrevista, por que não? Esse é um ponto muito, muito interessante. Treinar frases e respostas automáticas. Depois, diário em voz alta. Falar por 2 minutos sobre o seu dia. É um pouco diferente da narração diária. Não vou falar muito sobre gramática aqui, mas qual é o ponto principal? Quando você fala sobre narração diária, você está utilizando coisas no presente. Às vezes é um presente simples. Por exemplo, você está falando sobre sua rotina. Então você fala assim, eu faço isso todos os dias, eu vou pra academia, eu como isso, eu como aquilo, eu ligo pra tal pessoa. Ou é o presente simples, quando você fala sobre a sua rotina, ou é o presente contínuo, onde você fala o que está acontecendo agora. Que aí você utiliza essas estruturas aqui, né? Eu estou fazendo café, eu estou ficando pronto, eu estou me preparando para o trabalho, eu estou fechando a porta. Então isso é presente, ou é sobre rotina, ou sobre o que está acontecendo agora. Quando você utiliza o diário em voz alta, é um diário. Então é comum que você vai falar sobre o passado aqui. Muito interessante para treinar o passado em inglês. Então, tipo, o que você fez hoje? Hoje eu acordei cedo, I woke up early, I had coffee and started working. Tomei café, comecei a trabalhar. Foi um dia muito cheio, né? Cheio de coisa pra fazer. It was a busy day. I had a lot of things to do. E vai indo, você vai falando sobre o seu dia. Professor, mas eu talvez não consiga improvisar tudo. Eu não consigo improvisar nada. Não tem problema, você faz a mesma coisa que eu falei. Você primeiro prepara, como sua rotina provavelmente não é muito diferente todos os dias. Com o tempo, várias dessas estruturas... Por exemplo, se todo dia você acorda cedo, você não vai pensar muito mais no woke up early, no terceiro dia que você estiver fazendo sobre rotina. E aquele padrão começa a ser estruturado, você começa a pensar em inglês automaticamente, de você repetir padrões que são utilizados durante a sua própria vida, enquanto você está vivendo realmente. O quarto ponto são flashcards em blocos, não em palavras isoladas. Flashcards são cards mesmo, cartões, que você pode utilizar, por exemplo, aplicativos como o Anki, ou até mesmo escrever no caderno, não tem problema, escrever no computador, sei lá, no seu celular. Você pode anotar essas palavras, onde você tem a expressão e depois a tradução. Mas é interessante que em um certo momento você consiga lembrar do significado daquela frase sem precisar da tradução. O nosso objetivo principal é não precisar de tradução. Só que às vezes você não consegue olhar para uma frase e deduzir o que ela significa. Você às vezes precisa ver a tradução para entender o que ela significa. Não tem problema. Você pode olhar a tradução, entender o que a frase significa. Toda vez que você for revisar ela, tenta lembrar do significado que ela tem sem precisar olhar a tradução. Você pensou, não conseguiu, ou você não conseguiu entender o que a frase significa olhando ela, ou você não conseguiu pensar nela em inglês automaticamente. Não tem problema. Olha a tradução, revisa e fala, realmente eu tinha visto isso ontem, mas eu não lembrava. Tudo bem, agora que eu sei, vou repetir a frase com várias estruturas diferentes, né, com variações diferentes, o mesmo que na have, por exemplo, em várias outras estruturas, e beleza, amanhã eu tento fazer a mesma coisa, até o momento que você consegue lembrar da estrutura sem precisar ver a tradução. Esse é o objetivo mais importante que você tem que ter. E
como avançar de forma acelerada. Pensa assim, você tem um bloco novo, supondo que você aprenda a expressão can I have, só para usar de exemplo, né, nós vimos no começo, você vai ouvir ela várias vezes, você vai repetir elas em voz alta, can I have, can I have, can I have, mas repetir elas em voz alta, principalmente com frases pessoais. Então, o que você pediria para alguém? Can I have your number? Can I have your phone number? Can I have your email? Can I have a pizza? Eu gosto muito de pizza, então se eu fosse nos Estados Unidos, provavelmente era isso que eu pediria. Então, beleza. Can I have a pizza? Revisar dias depois. Depois de uns 2, 3 dias, revisa essa mesma estrutura. Talvez você até pode criar novas frases pessoais com essa estrutura. E depois você começa a tentar usar no improviso. Nossa, se eu estivesse na frente de um gringo e eu tivesse que perguntar para ele, pedir para ele um copo d'água, como que eu faria? Você tenta pensar e tenta improvisar aquela situação. Muito bom, porque você estimula a sua mente a pensar em inglês. Querendo ou não, esse é um processo gradual e você começa a fazer isso conforme você vai seguindo esse formato de pensamento em inglês, utilizando todas as coisas que eu passei para você. Até mesmo você consegue fazer disso um hábito. Cada vez que você vê um bloco novo, você escuta ele várias vezes, você repete eles em voz alta, principalmente com frases pessoais, você revisa dias depois, tenta usar no improviso. E é por isso que é importante ter aulas de conversação com frequência, porque isso possibilita você a treinar várias estruturas constantemente no improviso. Por isso que é importante treinar a conversação de alguma forma, treinar a fala de alguma forma. Quando você torna isso de um hábito, você consegue fazer isso com 3 ou 4 blocos por semana. Cada vez você aprende can I have, depois você vê o can I get, depois você vê um how old are you, por exemplo, qualquer outra estrutura que seja já parte de um bloco. Em 30 dias sua mente já começa a reagir com mais naturalidade, porque essas frases já são pensadas de forma automática. E quando você usa as coisas no improviso, sua mente aprende a pensar nas coisas com o improviso. Então ela se acostuma a improvisar as coisas. É assim que você começa a desenvolver autonomia para falar inglês improvisando sobre vários assuntos, como vários alunos meus fizeram com aulas de conversação, treinando especificamente nas aulas de conteúdo que eu passo para eles, esses blocos de linguagem, esses chunks of language. Mas o mais importante de tudo, pensar em inglês é o resultado de repetir com intenção o que funciona, em vez de tentar lembrar o que foi decorado. Então, esqueça essas listas de palavras e ficar tentando decorar uma lista de palavras. Foca nos blocos de frases que você consegue utilizar e em frases pessoais que você conseguiria utilizar na sua vida e repete isso. E até você conseguir improvisar utilizando essa mesma estrutura. Se você mudar a forma como você treina, você consegue mudar a forma como você pensa. E quando você mudar a forma como você pensa, você muda a forma como você se comunica, tá? O inglês, ele tá na sua cabeça, você precisa ativar ele. Você vai começar com frases reais, você vai treinar a escuta, a fala e o raciocínio, tudo em conjunto, usando blocos e simulando situações do dia a dia, que nem eu te passei nas 4 dicas, aceitar o erro, né, que você vai errar em alguns momentos, repetir, ajustar e treinar de novo. O inglês não é uma matéria de escola, é um novo jeito de viver, de pensar, de se expressar. E quando você começa a utilizar essas estruturas que eu falei, essa nova forma de buscar tentar pensar em inglês, você começa a desenvolver a linguagem da forma como ela deveria ser, como uma língua viva, assim como eu passo para os meus alunos, e assim como eu ajudo eles a estruturarem essa nova maneira de visualizar o inglês e começar a pensar em inglês de maneira automática. Aplica tudo que eu passei nesse vídeo que você vai ter um resultado muito, muito grande, assim como eu sei que todos os meus alunos têm. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse vídeo, coloca aqui nos comentários, ok? Se você tiver interesse também em saber como que o MAF funciona, o método acelerador da fluência, manda uma mensagem no site que está aqui embaixo na descrição, que eu e a minha equipe, nós vamos conversar com você, entender qual é o seu objetivo e como eu consigo te ajudar. E também assiste o outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, com certeza ele vai te ajudar bastante. Vejo você no próximo vídeo.